Bom dia. Café com Cristo está no ar. Você aí tem que acompanhar do Café com Cristo, né? Hoje nós estamos indo São 70 dias, direto, todos os dias. Teve dias que não foi possível, mas não por conta da minha disposição. Bom dia, Marlene. Seja bem-vinda. Você me ouve bem? E nós vamos ler hoje o Provérbios 27. Vamos ver o que Deus tem para nós. O mais gostoso de tudo é saber que Jesus tem sempre novidade de vida pra gente. Novidade todas as manhãs. Todas as manhãs quando você acorda, você está recebendo novidade de vida. Né? O seu dia de hoje não vai ser como foi o seu dia de ontem. Então, Deus sempre tem algo novo para nos esperando. Então, creia que hoje vai ser melhor do que foi ontem. Lembra, se concentra no 1% que você tem que ser melhor que ontem. É o 1% melhor que ontem. É avaliar o que você deixou de fazer, errou, aprendeu e colocar em prática hoje. É oportunidade, né? Eu vou passar a ler Provérbios 27, então. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Eu nem tinha lido esse versículo ainda para falar sobre isso. A gente tem tanta ansiedade, né? Às vezes você perde noite sem dormir pensando em algo. Bom dia, mãe. Às vezes você perdeu noite de sono pensando em coisas que você achou que você ia passar. Existe até uma pesquisa, você já reparou que metade das tuas preocupações, eu vou colocar metade, a pesquisa fala que 80% do que a gente se preocupa não acontece. Mas você já parou para pensar que metade das tuas preocupações, elas não aconteceram? Então, esse primeiro versículo, ó, não presumas do dia de amanhã, quer dizer, a gente sempre está presumindo, a gente sempre está fazendo planos para amanhã, ou a gente sempre está pensando na tragédia que vai ser o nosso futuro. Porque a gente não pensa só no dia de amanhã, a gente pensa no mal que pode haver no dia de amanhã. Concorda comigo? A gente não está pensando no bem que pode ser. Nossa, eu vou ter um futuro brilhante. O ser humano não pensa isso. Nossa, o ano que vem minha vida vai ser maravilhosa. A gente não pensa sobre essas coisas. A gente pensa lá no futuro o que algo de ruim pode nos acontecer. Nosso olhar sempre está para o ruim. Então não presumas do dia de amanhã porque não sabes o que o dia trará. Ó, a gente tem uma agenda hoje a seguir. Você tem rituais, você tem compromissos, responsabilidades para o dia de hoje, nesta quinta-feira. Só que você não sabe o que vai ser dela. Eu não sei, eu tenho uma agenda para seguir hoje, mas eu não sei o que vai ser da minha quinta-feira. Eu presumo, eu deduzo o que vai ser. Assim, a Bíblia está falando para nós que nós não precisamos ter esse comportamento. Nós não precisamos ter porque nós não temos controle do futuro. E quantas pessoas sofrem? O que é a ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que excesso de futuro na tua vida. É o excesso do futuro no dia de hoje. É ansiedade. É querer controlar o incontrolável. E aí o que acontece? Você acaba sofrendo com isso. Não dá para viver ansioso. É muito ruim viver ansioso. E esse é o mal do século. Hoje você vê pessoas. Outro dia eu fui buscar, acho que eu até comentei aqui que eu fui buscar um remédio para uma cliente minha. A fila do remédio controlado estava gigante. Tinha muita gente levando 3, 4, 5 caixas e eu lá na fila pensando. Não é julgando quem toma. Tem gente que realmente passa momentos difíceis que ela não consegue lidar com as dores dela sozinho e é importante a ajuda de um profissional, do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta. Jesus instituiu, Jesus levantou essas pessoas aqui na Terra para cuidar da nossa saúde mental. Só que hoje, se você reparar, tem pílula para tudo. Se você tá ansioso, tem para ficar calmo. Se você não dorme, tem para dormir. Tem até para ser feliz pílula hoje. Então a gente precisa entender até onde a gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações, com as nossas dores. O futuro a gente não tem como controlar. O primeiro capítulo, o primeiro versículo aqui de Provérbios 27, que é a nossa leitura de hoje, não tem como controlar.
A gente pode presumir, a gente pode fazer planos e a gente sempre pensa no pior. E aí você vê uma geração numa atmosfera onde a ansiedade domina as pessoas, onde a depressão tem dominado as pessoas, onde as pessoas não conseguem gerir o que elas sentem. E gerir o que elas sentem não é você fingir que você não tem ansiedade, não é você fingir que você não tem preocupação. É você entender que você tem realmente preocupação, mas você administrar essa dor. Porque gerir as nossas emoções é administrar as dores que a gente sente. Porque emoções positivas, você não precisa, não precisa receber nenhuma influência sobre elas. Não é que você não precisa gerir uma emoção positiva que há em você. Alegria, plenitude, felicidade, satisfação, enfim. Esse tipo de emoção você não precisa ter controle delas. Agora, quando você sente raiva, quando você sente ódio, quando você sente tristeza, quando você se sente desanimado, quando você se sente sem coragem para fazer as coisas, é sobre essas emoções que nós precisamos aprender a gerir em nós, a administrar aquela dor que nós estamos sentindo no momento. O que é o administrador? Nada mais é uma pessoa que administra as dores, as coisas ruins. Então que nessa manhã você pegue esse versículo e fala, poxa, eu preciso, por que eu estou me sentindo assim? Por que hoje eu estou me sentindo desanimado? Porque quando você começa a trazer a razão para falar com a tua emoção, você vai entendendo e encontrando a raiz das coisas. Será que hoje eu tenho motivo para estar desanimado? Realmente? Ou será que é só um sentimento que tomou posse de mim, do meu coração? Olhar para essas coisas é importante antes de pegar uma pílula e tomar. Que um outro te louve e a tua própria boca, e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Aqui está falando daquelas pessoas que elas se acham melhores que as outras, né? São pessoas que ela fala assim, mas é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. O elogio, primeiro, o elogio ele não é bom para ninguém. De verdade, o elogio ele não é bom para ninguém, assim como a crítica muitas vezes. Às vezes a crítica ela tem um papel até fundamental nas nossas vidas, porque ela acaba sendo o termômetro de alguma coisa que eu preciso melhorar. Mas o elogio deixa a gente numa zona de conforto de eu achar que eu sou boa o suficiente para não melhorar. Nós sempre temos pontos a serem melhorados. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Deixa eu já fazer um adendo aqui nesse. Não, fazendo um outro. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas para quem poderá enfrentar a inveja? A inveja, né? Ela é algo que às vezes corrói as pessoas. Porque não é sobre o que você tem materialmente, entende? A pior inveja que você pode sofrer não é sobre o que você tem materialmente. É sobre quem você é. E muitas vezes as pessoas, elas têm inveja de quem você é. Você consegue entender? Que não é do teu carro, não é da tua casa, mas é de quem você é, do seu jeito, da maneira que você percebe o mundo. Então nós precisamos sempre estar debaixo realmente da proteção de Deus. Nós precisamos buscar estar protegidos pelo Pai. Porque nós não sabemos quem nos lança palavras de maldição, nós não sabemos a intenção dos corações, então é importante você estar sempre alinhadinho aí com o seu Pai, porque a inveja, a paz, meu amado, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Esteja atento quem está andando do seu lado, conheça os corações. Eu falo que para você conhecer uma pessoa, você precisa só passar um tempo com ela. 3 meses com uma pessoa já é o suficiente, ela vai te dar sinais, porque máscaras caem, elas não ficam para sempre. As máscaras caem e você tem que estar atento, porque é por isso que muitas pessoas caminham pro abismo, caminham para a cova, lembra de ontem? Caminham para a cova. Por quê? Porque as pessoas vão dando sinais para nós. As pessoas vão dando sinais para nós, né? E um excelente dia, Anacleto, para você também. Se tu uma bênção, vai lá e arrebenta. Então você precisa entender que as pessoas dão sinais de como elas são. E aí às vezes você finge, não é que finge, você acredita que aquilo não está acontecendo. Você acha que aquilo é só
é um deslize, vai passar, a pessoa vai melhorar. Eu entendo que muitas vezes você é uma pessoa que acredita em outras pessoas, tudo bem, mas a própria Bíblia vem falar que a gente não deve confiar em todo mundo. Então vigia. Melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Leis são as feridas feitas pelo amigo. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas o beijo do inimigo são enganosos. Eu quero fazer um adendo nesses dois, porque aqui está falando muito sobre a gente falar a verdade para as pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes as pessoas não falam a verdade por você porque elas têm medo. Isso acontece muito no casamento, tá? Isso acontece muito no casamento, que é assim, ó. Às vezes o marido mente para a mulher porque ele quer poupar uma briga. Ele prefere ter paz e às vezes ele mente, porque se ele falar a verdade, de repente aquela mulher não vai entender. E vice-versa. Quantas vezes você teve que omitir coisas, porque se você falasse realmente, talvez aquilo causaria uma discórdia. Talvez aquilo ali tiraria a paz do ambiente, né? Só que aqui a Bíblia vem falar para mim e para você que é melhor a repreensão franca do que um amor encoberto. Eu falo que a verdade, ela dói só uma vez. Agora a mentira, você precisa de uma mentira para encobrindo outra, aí é um abismo atrás do outro. Aí é você cair num abismo atrás do outro. Então é melhor que você seja franco. E aqui fala sobre leais, né? Olha, lealdade, fala sobre lealdade, são as feridas feitas pelos amigos, porque são as críticas que nós recebemos de quem nos amamos, né? De quem nos ama de verdade. E muitas vezes você não aceita, às vezes teu marido, a tua esposa fala com você, às vezes tua mãe, teu pai fala com você, olha, não faz isso, não tá... E você fica rebelde, você não quer ouvir. Mas essas pessoas, elas te amam assim mesmo. Entenda, ó. Outro dia eu tava meditando sobre isso. Quando a gente vai num lugar, por exemplo, eu tô aqui na minha casa, eu tô à vontade, né? Tô sem maquiagem, ó. O cabelo não tá tão arrumado. Por quê? Porque eu me sinto que eu tô num ambiente seguro. Aqui não tem julgamento. Aqui ninguém vai olhar pra minha cara e falar, nossa, seu cabelo tá horrível. Nossa, mas você não vai passar uma maquiagem? Lá fora, a gente veste uma outra roupa, a gente coloca uma maquiagem, a gente procura estar visivelmente melhor. Mas por quê? Porque você está num ambiente que ele é inseguro. É um ambiente onde você vai encontrar pessoas que não te conhecem na profundidade. Agora, dentro da sua casa, você tem essa segurança de ser quem você é. E lá fora não é que você não vai ser quem você é, mas lá fora você não é você na totalidade, você não é você na totalidade. Quando você sai da porta da sua casa para fora, você não é você 100%. Você tem restrições de ambientes e pessoas, do que você vai falar. Então a gente nunca é 100% o que a gente é na nossa casa com as pessoas que nos amam. Por quê? Porque a gente não precisa provar nada para elas. A gente não precisa provar que a gente está bem arrumado, que a gente está bem vestido. A gente não precisa provar que a gente fala bem. A gente não precisa se policiar com palavras, né? E aqui é exatamente isso, ó, leais são as feridas pelo amigo. Por quê? Porque dentro da nossa casa, ou pessoas que nos amam, elas vão nos apontar muitas vezes os nossos erros, vão falar verdades para nós, mas a gente tem que ter um coração treinável, um coração aberto para mudanças, um coração que não é o autossuficiente. Porque a partir do momento que você acha que é o primeiro, que é o versículo que eu li lá em cima, né, o 2, que um outro te louve, não a tua própria boca, né? Que um outro te elogie, que um outro fale de você, mas não você ficar falando de você mesmo. Então eu vou ler aqui um adendo sobre esse do 5 e o 6, sobre a repreensão verdadeira. Fazer um alerta sincero a uma pessoa que está se perdendo no erro, ainda que ela não goste, é muito mais importante do que querer agradar e não falar o que ela precisa ouvir. Seria mesmo que vê-la se afogar e não fazer nada. Às vezes, a repreensão pode parecer muito dura, pois expõe as falhas da pessoa repreendida, e com isso seu orgulho fica ferido. No entanto, ela se faz necessária para que aquele que está dormindo do sono da morte, ou seja, que está negligenciando a sua fé, não perca seu bem maior, que é a salvação da sua alma, que é o retorno para a casa do Pai. Quando a gente se concentra nessa vida terrena, é muito pouco. 70, 80 anos, 90, é uma média que vive aqui, acho que a média está 78 anos.
Entenda, é muito pouco, mas você tem uma eternidade pela frente. Uma eternidade é muita coisa. Você tem uma eternidade pela frente. Então aqui ouça mais as pessoas quando elas te criticam, quando elas apontam erros em você. Elas não estão, principalmente as pessoas que te amam, elas não estão te atacando, elas não estão querendo te ferir, elas simplesmente estão falando, eipa, 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 ei, oi, presta atenção. Não é esse o caminho. Só que aí você acha ruim. A Bíblia está falando para mim, para você, que nós não devemos achar ruim, que ainda que se abram feridas, aqui está falando sobre feridas. Essas feridas têm lealdade. Ainda que serão causadas feridas em você, a Bíblia vem falar para mim e para você que essas feridas são leais com a gente. Então, ainda que doa, é isso, traduzindo é isso. Ainda que esteja doendo você ouvir da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, da tua mãe, do teu pai, que precisa de correção, de mudança em você, receba com amor. Fala, Jesus, obrigado, porque eu não estava vendo isso. Muitas vezes nós usamos óculos embaçados. Às vezes os nossos óculos estão sujos, só quem está vendo a gente que fala, ó, seu óculos está sujo, porque às vezes você está tão acostumado com a sujeira, você está tão acostumado no erro, você está tão acostumado a fazer aquilo de maneira errante, que você não percebe que é uma falha. Para você é um processo natural, o problema é do outro. O outro que está vendo demais. É o outro que está falando sem saber. Mas na verdade as pessoas nos observam. Pessoas te observam todos os dias. Pensa sobre isso. A alma farta pisa no favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Não deixe a sua alma se sentir fome. Não deixa. Você, quando o seu corpo sente fome, você sabe que você tem que parar tudo e alimentar, não é? E agora, quando a sua alma sente fome, você sabe o que você tem que fazer? Porque quando o seu corpo sente fome, você sabe, minha barriga tá roncando, eu tô com fome, eu preciso comer. Mas às vezes a tua alma tá num deserto, passando fome esquelética, desnutrida, e você não alimenta ela. Só existe uma maneira de alimentar a sua alma, não tem outro jeito. É você buscando alimentar o seu lado espiritual. Quando você alimenta o seu lado espiritual, a sua alma, ela é saciada. Não adianta você faz 5, 6 alimentações do teu corpo físico, e se eu te perguntar quantas alimentações você costuma dar para a tua alma ao longo de um dia? A tua alma, ela carece de alimento assim como o teu corpo físico. E posso te garantir que se a tua alma estiver faminta, desesperada por um alimento, o seu corpo, por mais forte que ele esteja, ele não vai suportar. Você vai cair numa cama com depressão. Você vai ficar triste, você vai ficar abatida, você vai ficar prostrado. Qual a ave que vagueia longe de seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Aqui está falando para nós estarmos atentos. Às vezes pessoas sofrem, às vezes você recebe uma notícia do seu vizinho e fala, nossa, mas parece que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Às vezes a gente precisa olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Olhar no olho, sabe? Olhar e falar assim, nossa, hoje você parece que não está tão legal. O que aconteceu? Ontem eu cheguei num lugar e essa pessoa, ela tem um pouquinho de resistência à minha presença. Porque eu desenvolvo um trabalho, né? Quem já foi mentorado por mim sabe como é o meu trabalho. Então, o meu trabalho é de muita pressão, de muita cobrança. Por quê? Você me contrata, você está me pagando para eu te levar para os teus objetivos. Então, eu crio um plano estratégico, eu mentorio você ao longo de 12 semanas, fico com você lá 3 meses, toda semana te dando direção, trazendo clareza, aplicando ferramentas técnicas para fazer com que você alcance seu objetivo mais rapidamente. Esse é meu trabalho. E essa pessoa, ela tem um pouquinho de resistência ao meu trabalho, porque não foi ela quem me contratou. A patroa dela me contratou e eu preciso de dar alguns direcionamentos para ela. E ontem eu cheguei, eu senti que ela estava muito abatida, mas eu sei que a minha presença traz essa questão da cobrança, né? Ela me vê, ela já
se sente que vai ser pressionada. E aí, eu senti nos olhos dela. Falei, tá tudo bem com você? Ela falou, tá. Eu falei, tá mesmo? Por quê? Os olhos abatidos. Os nossos olhos, eles dizem muito a nosso respeito. O nosso olhar diz muito a nosso respeito. A gente às vezes até tenta disfarçar, mas não dá. Os olhos contam as verdades que estão acontecendo na nossa alma, no nosso coração. Então, às vezes a gente precisa ter um olhar assim mais refinado, sabe? Olhar para o outro e falar, nossa, hoje acho que você não está num dia muito legal. Eu posso te ajudar? Nós precisamos ter esse comportamento. O Filho de Deus, ele tinha esse comportamento. Jesus chegava nos lugares e ele sabia quando as pessoas não estavam bem. E eu não estou te convidando para ser igual a Jesus, mas você é imagem e semelhança, então você tem um pouco disso dentro de você. Você tem essa porção dentro de você, de olhar para alguém e falar, acho que ela não está tão legal hoje, o que eu posso fazer para ajudar? Poxa, o que eu posso fazer para te ajudar se você não está num dia legal? Esse que é o nosso comportamento, esse é o comportamento do Filho de Deus. Bom dia, Rafa. Esse é o comportamento do Filho de Deus. É esse olhar carinhoso, é esse olhar não julgador, é esse olhar não crítico. Não importa se aquela pessoa gosta de mim ou não. Não importou pra mim se ela gostava de mim ou não. Eu senti que ela não estava no melhor dos dias dela. Eu senti que ela não estava bem. E aí ela pegou e falou pra mim, depois ela falou, eu tô cansada, tô muito cansada. Aí eu ainda perguntei assim pra ela, fisicamente ou mentalmente? Ela falou os dois. Então você entende que as pessoas, elas sofrem, elas têm dias maus. Mas às vezes no dia mau a gente só precisa de um olhar de alguém pra nós. Sabe por quê? Porque Deus está olhando pra gente, mas nós somos carne, nós somos seres humanos. Às vezes a gente só precisa de um abraço, de uma palavra amiga, não de mais gente criticando, não de mais gente apontando. Se sabe, filho meu, alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Aqui fala que se a gente for sábio, a gente está alegrando o coração do nosso Pai. E isso o Provérbios inteiro fala para nós, né? Nós estamos lendo, você que chegou depois, nós estamos lendo Provérbios 27. Nós estamos quase caminhando aí para o livro, final do livro. Nós tiramos esse mês para fazer essa leitura de Provérbios. Então, deixa eu te falar uma coisa. Seja sábio nas tuas atitudes, seja sábio naquilo que você vai falar, seja sábio no teu trabalho, né? Por quê? Porque isso está alegrando o coração do Pai. Ah, Muriel, mas você não sabe como é meu trabalho, lá todo mundo me odeia, lá todo mundo fica falando mal de mim. Não tem problema, não tem problema. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver com eles. Quem fala mal de você está falando mais deles do que de você. É que você pega o ataque para você, né? Você pega o ataque para você. Ontem eu falava para uma cliente isso, né? Eu falei para ela, tira a faca do bolso quando você estiver diante dessa pessoa, uma pessoa que ela tem bastante dificuldade de se relacionar. Eu falei assim para ela, vai encontrar essa pessoa, mas tira as facas do bolso, sabe por quê? Porque quando a gente muitas vezes está comendo frutos que a gente não quer comer, eu falei isso ontem. Eu não sei o processo que você está vivendo na tua vida, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas talvez você esteja comendo hoje coisas que você não está difícil engolir, Murielle. Essa situação que eu estou vivendo aqui está difícil eu engolir, eu não aceito. Mas aí eu gostaria que você tivesse um olhar humilde, um ego bem empobrecido, menos alimentado possível, e olhar para trás e falar quais foram as sementes que eu plantei para eu estar comendo esse fruto amargo. E aí eu chamei a atenção dela para isso. Eu falei, olha, não queira pôr isso na sua conta no futuro, porque vai acontecer com você a mesma coisa. Né? Ela falando de uma pessoa, ela falando... Eu falei, você está plantando isso. E esse fruto vai chegar na tua conta. Sabe? Tem coisas que a gente pode evitar no nosso futuro. Tem comportamentos meus hoje que ele impacta no meu futuro. Quase todos os meus comportamentos vão impactar no meu futuro. Às vezes você fica tão preocupado, né? Ansioso com o teu futuro. Mas é os comportamentos de hoje que te leva para lá. É os comportamentos de hoje que te leva para lá. O que você tá fazendo hoje? Ai, gente, perdoa a minha rinite. O avisado vê o mal e esconde-se. Mas simples passam e sofrem a pena, mas os simples passam. Opa! Foge do mal, sabe?
Ontem eu também falei isso com uma pessoa. Gente, eu falo com muita gente. Vocês não têm noção do tanto de gente que me procura, do tanto de gente que eu falo ao longo de um dia. E a pessoa vem falar pra mim de dores, de sofrimentos, de tristeza. Mas quando você começa a investigar, você vê que muitas vezes ela tá colhendo frutos amargos, ainda que sejam amargos, mas tá colhendo frutos. Foge do mal. Você sabe exatamente. Ontem eu tava no culto, aí a pastora perguntou pra uma criança de 6 anos assim: filho, se eu falar pra você pôr a mão na tomada, você vai ali e põe? Aí o menino falou: não, não vou não. Por quê? Porque ele tem discernimento para saber que lá na tomada ele vai tomar um choque. Você sabe exatamente as ações que você está tendo que vai trazer consequências ruins para a tua vida. Mas mesmo assim você não está agindo sobre elas. Mesmo assim você acaba não agindo. Você sabe que aquilo está te levando para um lugar ruim. Aqui a Bíblia vem falar pra gente, ó, o avisado vê o mal e se esconde. O avisado vê o mal e se esconde. Você tem que se esconder daquilo que é mal, daquilo que vai te levar para o abismo. Porque lembra, um abismo chama outro abismo. Então eu tenho que evitar só o primeiro abismo. Porque o seu estado anterior muitas vezes vai piorar. Vai piorar. Mas aqui está falando que os simples passam e sofrem a pena. Quer dizer, o simples, o desavisado, ou aquele que não quer ouvir, vai caminhar para o mal. E aí no dia da dor, no dia do luto, no dia do sofrimento, vai falar: nossa, por que isso me sobreveio? Aí coloca às vezes a culpa em Deus. Nossa, Deus, mas por que aconteceu isso comigo? Poxa, você estava todo dia caminhando para esse lugar. Todo dia você estava se afundando um pouquinho. Todo dia você estava fazendo alguma coisa para te levar para o abismo. E aí quando chega o abismo você se surpreende. Como é isso? A Bíblia vem falar para mim e para você que nós temos que correr do mal. Né? Jesus ainda fala, ó, resiste o mal e ele fugirá de vós. Então você está vendo que aquilo ali vai te afundar? Você está vendo que aquilo ali vai te trazer más consequências? Resiste. Aprenda a falar não. Essa é a maior dificuldade. Gente, essa é a maior habilidade que um ser humano pode treinar. Aprender a falar não. Você tem dificuldade de falar não? Eu já te falo, não. O primeiro não vai doer bastante, na fundo da sua alma. Mas depois você vai ver como você vai ser liberto. Falar não é libertador, sabe por quê? Quantos nãos você deveria ter falado? Se você tivesse falado não naquela época lá atrás, quando você... Pensa, você não estaria vivendo essa situação que você está vivendo hoje. Então, muito do que você está vivendo hoje, muito dos frutos que você está comendo hoje, foram os nãos que você não falou no passado. Foram os nãos que você deixou de falar. E aí hoje você tá comendo esse fruto amargo que tá ruim de engolir, tá difícil, tá? Sabe quando você come uma coisa que fica embolando, você mastiga, mastiga e não desce, não desce. Tá difícil, Muriel, o que eu tô passando, eu sei. Mas talvez seja a falta do não que você não falou lá atrás. Seja a falta de desviar do mal, da má consequência. Às vezes foi a falta de prestar atenção e desviar, sabendo que daquela atitude sua te levaria para esse caminho ruim que é hoje. Então a Bíblia está falando que a gente vai sofrer sim. Nós vamos sofrer sim. É garantido que nós vamos sofrer se nós continuarmos caminhando para o mal, para as más escolhas, para a má atitude, para o mau caminho. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Aqui está falando quando a gente, já falei outro dia isso, sobre a gente dar garantia, né? Você ser o avalista de alguém, você não sabe. Hoje essa pessoa, ela é boa, hoje essa pessoa é sua amiga, hoje vale a pena você dar o seu nome para ela. Mas você não conhece o futuro, você não tem nada. Lembra, você não consegue controlar o futuro, nem o teu. Quem dirá do outro que você está emprestando o seu nome, a sua honra, a sua palavra. Então vigia. O que pela manhã de madrugada abençoou o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. O gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa. Uma e outras são semelhantes. Quer dizer, a mulher que cria conflito é igual uma goteira. Você consegue dormir com uma goteira? Gente, eu já morei em casa que gotejou. É horrível, você não consegue. Aí você põe aquele balde, você põe uma bacia, fala, não, vamos pôr uma bacia aqui. Ou uma toalha, alguma coisa para minimizar. Mas fica pior, que aquilo fica igual um martelo na sua cabeça. Martelando, martelando. Aqui a Bíblia está falando que é a mulher contenciosa, a mulher que gosta de contenda. E ó,
Não coloca a culpa só nas mulheres, não. Tem homem também que gosta de um conflito, né? Gosta de causar. Ei, a Bíblia está repreendendo esse tipo de comportamento. A palavra de Deus repreende esse tipo de comportamento. O filho de Deus não tem esse comportamento e você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então eu e você não podemos ser a pessoa que chega causando intriga. Eu e você, quando estiver num ambiente, nós temos que exalar o perfume de Jesus. Nós temos que exalar esse perfume doce, esse perfume de mediador e não de conflito. Porque se for pra. Você já conviveu com gente perturbada? Do nada a pessoa explode, do nada. Você fala, gente, o que foi que eu fiz? Eu não falei nada. Vocês já passaram por isso? Você olhar pra pessoa e falar, gente, o que tá acontecendo com ela? Eu não fiz nada. Eu cheguei. Eu só cheguei no lugar, a pessoa tá dando chilique. Por quê? Porque a pessoa perturbada, a alma dela tá sedenta de fome, de alimento. Aí eu e você, que somos filhos de Deus, que estamos tendo um relacionamento com Deus, Deus está dando direção. Olha, diante daquela pessoa que está passando fome espiritualmente, nós como que tem que ser o nosso comportamento? Nós temos que ser a lenha, nós falamos sobre isso ontem. Nós vamos ser a lenha que vai aquecer mais, deixar aquela pessoa mais calórica, mais aquecida do jeito que ela já tá em furor. E aí eu e você tem que ser o quê? O remédio, a solução, o bálsamo. Poxa, se ela tá num momento difícil, afasta. Aí às vezes você fica falando, a pessoa não tá nem querendo te ouvir. Aí você quer ficar justificando, você quer ficar argumentando. Ei, não é esse o comportamento. Sabe, a gente tem que ser paz na vida das pessoas. As pessoas têm que sentir paz em nós. Se ela não sentir paz em nós, nós não estamos realizando o nosso papel de filho de Deus. Existe um papel a ser seguido por nós. Existe um roteiro a ser seguido por nós. Nós somos filhos do Pai amado. E como filhos, nós não temos esse comportamento de chegar num ambiente e causar. Ou ver que a pessoa já tá, sabe, irritada e você chegar para pôr mais fogo ainda. Não, você é o bálsamo. Você é o alívio, entenda isso, você é o alívio. Então, se você chegar num ambiente pesado, esse ambiente tem que ser modificado porque você carrega a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. E você vai perceber que você vai realmente chegar em ambientes difíceis. Mas você tem que determinar, eu sou morada do Espírito Santo. Onde eu pisar tem que haver diferença no lugar. Se está um ambiente pesado, vai ficar um ambiente leve. Porque não sou eu que vou deixar esse ambiente mais pesado. Tentar moderá-la será como deter o vento. Aqui está falando sobre a goteira, né? Tentar moderá-la, e a mulher. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou conter o óleo dentro de sua mão direita. É possível você segurar óleo com a sua mão? É possível? Aqui fala sobre isso, que é impossível você segurar óleo na sua mão e é impossível você controlar o vento. Assim é quando a gente fica tentando controlar a mulher que gosta de conflito, o homem que gosta de conflito, as pessoas que gostam de conflito. Elas têm um pavio curto. Se você se envolver com essa pessoa, vai sobrar para você. Então fica quietinho, diante de uma pessoa que você vê que ela gosta de conflito, que ela gosta de confusão, não se exponha. E não tenta ficar falando para ela, entendeu? Não tenta, porque ela tá tão irritada, ela tá num furor que ela não vai te ouvir. E a gente precisa respeitar o momento que as pessoas estão. Ela não tá preparada para te ouvir. Então não seja você que vai colocar mais lenha naquela fogueira. Como o ferro com o ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Quero ler sobre isso. O homem afia. As ferramentas de ferro são úteis se constantemente estiverem amoladas. No entanto, é impossível afiar um instrumento desse tipo utilizando um material de plástico, madeira ou tecido. Então, quer dizer, o que afia o ferro? O próprio ferro. Somente o ferro similar a ele consegue provocar atrito a ponto de fazer a lâmina gastar e voltar a ficar afiada e brilhante. O mesmo faz um bom amigo. Sua justiça e sabedoria lhe concedem capacidade para influenciar e ajudar aqueles que estão à sua volta. Dessa forma, busque amizades que desafiem você a ser melhor em tudo. Olha que legal, né?
A Bíblia vem falar que o ferro com ferro se aguça. Então é assim, um bom amigo, muitas vezes, você reparou que provérbios, a maioria dos provérbios aqui de 27, os versículos estão falando sobre essa questão dos amigos, falar a verdade pra gente, do amigo apontar os nossos erros. Então, se tá falando isso pra mim, pra você, é que nós precisamos treinar bastante isso. Hoje, de repente, Deus já conhece nosso futuro, então, de repente, hoje vai chegar pessoas em mim que gostam muito de mim e vão apontar coisas que talvez eu não estou enxergando. Mas aqui a Bíblia está falando para a gente receber de bom coração, porque isso significa que eles querem o nosso melhor. O que cuida da figueira comerá do seu fruto. O que atenta para o seu Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim é o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. A perdição e os olhos humanos têm algo em comum, nunca se fartam. Inúmeras pessoas perdem a vida todos os dias em todo o mundo. Aquelas que morrem salvas encontram a eternidade com Deus, mas as que morrem sem Ele têm a alma conduzida ao inferno. Infelizmente, assim como o diabo não se sacia com aqueles que se perdem no caminho de Deus, o inferno não transborda com as almas que ali chegam. Diante disso, quem deseja salvar a sua alma deve fixar os seus olhos no Senhor Jesus, a fim de que eles não levem à tentação, à cobiça e ao pecado. O ser humano, ele não foi feito para ser satisfeito. Você sempre vai ter uma insatisfação dentro de você. O que minimiza essa insatisfação, esse vazio, essa coisa que você tenta preencher, é a presença do Senhor. Então, a presença de Jesus, ela tem que ser soberana dentro de você. Porque se ela não assim for, né? Se ela assim não fizer dentro de você essa soberania, tomar espaço que é dela dentro de você, realmente você vai ser uma pessoa muito, muito, muito insatisfeita com tudo. Que ainda você vai estar... pessoas vão ver você colhendo bênçãos, mas você não está satisfeita com aquilo. Tá? Então aqui a Bíblia vem chamar a nossa atenção para isso. Que isso já é natural do ser humano ser insatisfeito. Mas o que vai minimizar a nossa insatisfação é quando a presença habita em nós. É quando a presença de Deus está em mim e você. Ei, você carrega a presença de Deus. Por que tanta reclamação? Por que tanta murmuração? Por que tanta insatisfação? Se quem vive dentro de você é o maior. Se quem vive dentro de você tem o melhor. A nossa insatisfação, ela é boa sim, quando ela é medida para nos levar para um próximo nível. Olha, eu não estou satisfeita aqui com essa atitude, então eu vou melhorar, eu vou para um próximo nível. Mas aquela pessoa que ela é insatisfeita com tudo, as bênçãos estão atrás dela, as bênçãos estão alcançando ela e ela ainda assim está insatisfeita, essa pessoa falta a presença de Deus dentro dela. Então, se você é uma pessoa que está insatisfeita com tudo, observe se a presença de Deus está realmente tomando conta do lugar dela dentro de você. Como o cristal é para a prata e o forno para o ouro, assim é um homem provado pelos louvores. Ainda que repreenda, deixa eu fazer um adendo sobre isso. O elogio prova o ser humano, assim como o calor refina o ouro e a prata. Isso é, uma pessoa que mostra-se tem arrogância ou humildade dentro de si quando ouve palavras de enaltecimento. Aqueles que são arrogantes suspiram pela exaltação dos homens e chegam a se irritar quando outros a recebem em seu lugar. Sua prepotência e soberba aumenta a cada aplauso, de modo que se torna autoritários e difícil convivência. Os humildes, no entanto, ainda que sejam elogiados, continuam com a sua conduta simples e submissa. Isto é, sua alma pode ser testada pela exaltação humana, mas é aprovada, pois sabe que a glória não pertence a si, mas a Deus. Assim os humildes atribuem ao Altíssimo o êxito de tudo o que fazem, e são incapazes de tomar para si o louvor que pertence a Ele. Aqui está falando sobre... a gente vai ser provado. A gente vai ser provado para ser aprovado. Você vai ser provado para ser aprovado. O que é o crisol na prata? É um produto que você coloca e você confirma ali, ela sofre uma influência daquele produto para provar que ela é uma prata.
O ouro é colocado em extremas temperaturas para ele mostrar quem ele é. Olha que interessante isso. A prata, ela sofre influência de um produto para mostrar quem ela é, que é a prata. O ouro, ele é refinado em altas temperaturas para provar quem ele é. Então entenda que Deus muitas vezes te coloca em grandes temperaturas, vamos colocar assim. Deus te coloca em temperaturas escaldantes para provar quem você é. Para provar quem você é, e eu vou te dar um exemplo disso. Quando Deus pede para Abraão, seu filho Isaque, Deus já sabia, né, gente? Ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Ele já sabia que Abraão daria o filho. Deus já não sabia? Deus já sabia que não ia matar Isaque. Deus já sabia de tudo isso. Só que quem não sabia era Abraão. Então, muitas vezes, Deus nos prova para mostrar quem nós somos. É sobre quem você é. Essa dificuldade que você está vivendo é sobre você. É sobre quem você é no dia mau. No dia que te coloca no forno, você é um ouro, você é uma pedra preciosa. Só que é no forno, é em altas temperaturas que Deus está falando para você. Tá vendo como você é forte? Tá vendo como você não morre? Tá vendo como eu acredito em você? É no dia mau, ei, é no dia mau. É no dia mau que Deus te prova. Mas Ele não está te provando porque Ele é um pai punitivo. Nossa, eu vou castigar esse meu filho aqui. Não, Ele está te provando para mostrar quem você é. Só você não sabe quem você é, porque Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a mim. Quem não me conhece sou eu mesma. Quem não se conhece é você, porque Deus te conhece exatamente porque Ele te formou. Foi Ele que te fez. Então, quando Ele pede o filho para Abraão, Ele está mostrando para Abraão quem Abraão é. Ele está falando, ó, tá vendo como você é? Você tá vendo como você se comporta? Você tá vendo como você reage? Você tá vendo quem você é? É Deus lembrando quem você é nos dias maus. Quem você é no seu dia mau. É sobre você. Ainda que repreendas o tolo como quem bate o trigo com a mão de grau, entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estatúcia. Porque conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Aqui está falando, né? Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Quem são suas ovelhas? Eu costumo falar que o primeiro ministério que Deus dá pra gente é a nossa família. São os nossos. Você conhece os seus? Você conhece suas ovelhas aí que tá pertinho de você? Você conhece elas? Aí tá falando aqui, ó, põe teu coração sobre os teus rebanhos. Ei, presta atenção. Isso, gente, eu vejo muito acontecer na igreja. As pessoas, elas cuidam tanto dos outros, sabe? Tem gente que doa a vida pro outro. Só que ela esquece de cuidar dos dela. Ela esquece. Um dia eu ouvi de uma pessoa assim, eu cuidava bastante de morador de rua, e uma pessoa falou, e isso me impactou bastante. A pessoa falou assim, olha, eu entendo esse seu trabalho e tudo, mas não é só sobre isso. Cuidado para que não seja um filho teu aqui amanhã você levando marmita na rua para ele. E aquilo me impactou. Falei, opa, é um alerta. É o Espírito de Deus usando essa pessoa para me alertar. Então, muitas vezes eu era muitos outros. Eu fazia muito. Eu continuo porque é de mim isso. Mas eu fazia muito para os outros e fazia menos para os meus. E aí eu entendi isso aqui, ó. Eu preciso conhecer as minhas ovelhinhas. Eu preciso conhecer as minhas ovelhinhas que estão aqui na minha casa. Eu preciso olhar para a carinha delas e falar, poxa, hoje você não está num dia bom. Porque a gente faz isso pro de fora. Mas será que você faz pelos teus? Será que você está conhecendo das ovelhas? Ei, Deus pôs esse rebanho aí para você cuidar. Não é pro seu vizinho, não. Não é pro seu vizinho cuidar do seu rebanho, não. Quem tem que cuidar das suas ovelhinhas é você. Você tem ovelhas que Deus confiou nas tuas mãos. Você está cuidando delas, você conhece elas. Ó, aqui está falando, põe teu coração sobre seus rebanhos. Ei, põe teu coração sobre as tuas ovelhas. Cuida dos teus primeiro. Se cada um cuidasse da sua família, o mundo não estaria como está. O problema é que gente deixa a desejar com a família e precisa eu sair da minha casa para cuidar de alguém que está lá abandonado pela sua família. Poxa, às vezes falta paciência para os nossos. Às vezes você tem paciência com tanta gente menos com o teu filho.
Às vezes você dá conselho para todo mundo, menos pro teu filho. Às vezes você manda um WhatsApp, bom dia, bom dia, bom dia pro grupo, bom dia pro grupo do trabalho, bom dia pro grupo da igreja, bom dia para... Mas você não consegue mandar uma mensagem carinhosa pro teu filho? Às vezes você manda mensagem para todo mundo. E eu vejo muito isso acontecendo. Ontem eu vi uma cena, e eu não quero falar sobre ela, mas isso ficou real para mim. Que eu consigo cuidar de um monte de gente, né? A pessoa, ela consegue cuidar de um monte de gente, mas às vezes ela esquece ali o que tá pertinho dela. E aquilo me chocou. Eu falei, nossa, mas fez para todos, né? E menos para a ovelha dela, né? Ela fez para todos, menos para a ovelha dela. A gente às vezes deixa nossas ovelhinhas para os outros cuidar. Cuidado com isso. Isso vai ser cobrado de você e de mim. Cuidado. Porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa da geração em geração? Se o tesouro não dura para sempre, coroa de geração para geração vai durar? Aqui está falando do que eu... vamos entender. O versículo de cima fala para eu conhecer minhas ovelhas, prestar atenção no meu rebanho. E aqui está falando por quê? Porque o tesouro não vai durar para sempre, então quem dirá a coroa de geração em geração? Vamos pensar aqui comigo, junto. Você vai pensar junto comigo. Poxa, eu preciso conhecer minhas ovelhas. Se eu quero ter uma geração duradoura nessa terra, se eu quero que a minha geração seja próspera, eu preciso olhar para o meu rebanho hoje. Eu preciso olhar para o meu rebanho hoje. Por quê? Porque às vezes eu estou focada só no tesouro. Eu já falei aqui. Atrás de um caminhão atrás de um caixão, de um fúnebre, de um cortejo, você nunca vai ver um caminhão de mudança. E muitas vezes aqui está falando isso, ó, porque o tesouro não dura para sempre. E muitas vezes a gente está se preocupando mais com o tesouro do que com as nossas ovelhinhas, do que o rebanho que Deus confiou nas minhas mãos. E o rebanho que Deus confiou nas minhas mãos é a minha família, meus filhos. E às vezes eu estou preocupado mais com o tesouro, mas aqui está perguntando, e a coroa de geração em geração durará? Será que o que eu estou provocando nos meus filhos, será que o que eu estou treinando os meus filhos vai durar? Ou vai morrer em mim? O que eu estou oferecendo para os meus filhos para ser passado de geração em geração? Eu estou sendo um exemplo? Ou eu tô confiando isso a outras pessoas? Outras pessoas têm o rebanho delas, que eu que tenho que me preocupar com o meu rebanho. Você tem que se preocupar com o seu rebanho. Peraí, o que você está passando para os teus filhos vai conservar, vai durar gerações? Outro dia eu agradeci muito a Deus. Eu falei, Jesus, obrigado pela minha família ser próspera. Sabe por quê? Porque eu tive a honra de ser avó. E o que é isso? É a prosperidade de Deus chegando na minha geração, para minha geração. E eu poder ver um neto, e olha, eu gostaria muito de ver bisnetos e tataranetos, se for possível. Se Deus assim conceder. Então presta atenção sobre isso, tá? Quando brotar a erva, aparecerão os renovos, e se juntarem as ervas dos montes. Então os cordeiros serão para ti vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para o sustento de tua casa, e para os sustentos das tuas servas. Aqui está falando sobre esse prover, a gente precisa entender que a provisão vem de Deus, sabe? Às vezes você está tão preocupado aí com o que você vai comer, que você vai vestir, onde você vai morar. Não se preocupa com isso não, porque isso tudo é passageiro. Você não vai viver essa fase ruim para sempre. Ela vai passar. Só olha para cima, só creia em Deus, só se apegue em fazer a vontade dEle. Cuide da tua família com amor, cuide do teu rebanho com amor, porque Deus vai te dar capacidade, Deus vai trazer as habilidades que você não tem, Deus vai te preparar para cuidar dessas pessoas aí. Então, aqui vem falar que a gente precisa entender que as ervas brotam, os carneiros vão te alimentar, as cabras vão te dar leite. Tudo quer dizer que está tudo a nosso dispor. Não se preocupa com isso, não. Mateus 25, se eu não me engano, vem falar sobre isso. Não se preocupa com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir, porque se Deus alimenta os pássaros do campo, se Deus alimenta os lírios do campo, se Deus alimenta passarinho, tem dispensa de comida em casa? Não, ele vive um dia de cada vez. Os bichinhos, a gente aprende muito com eles. Por isso que eu falo, contemple a natureza, porque ali você vai ver como é os princípios de Deus. Os passarinhos não se preocupam se eles vão ter leite, se eles vão ter frutinha para comer. Eles sabem que de alguma maneira, eles nem plantam e eles vão ter o que comer. Agora imagina você plantando
adoração, plantando uma vida com Deus, o que que você não vai colher disso, né? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença, Pai. Senhor Jesus, leva para os Teus filhos no dia de hoje alívio, refrigério na alma. Se tem aqui um coração abatido, Senhor, que o Senhor venha dar forças, que o Senhor venha dar estratégia, Senhor. Eu apresento a vida de cada um que aqui já esteve, que já passou por essa live, que ainda está nessa live ou que ainda vai assistir depois, Senhor. Abençoa a vida de cada um. Traz, Senhor Jesus, para eles prosperidade, Senhor, em todas as áreas. Que eles venham colher da vida abundante que o Senhor nos prometeu. Senhor Jesus, já vai na frente, acampa teus anjos ao redor dessa pessoa. Senhor, ela tem compromissos, ela tem responsabilidade nessa quinta-feira, mas se o Senhor for com a gente, nós venceremos, Pai. Então vá na nossa frente, livrando-os de todo mal, Senhor. Assim eu entrego a vida de cada um nessa manhã, para que o Senhor possa dirigir segundo o teu propósito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, você quem crê, diga amém. Amém? Amém, é sobre isso. Bom, vá, faça da sua quinta-feira extraordinária. Você tem capacidade, você pode, você consegue, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece no dia de hoje. Não existe nada, nada que você não possa fazer, porque aquilo que você ainda não pode fazer, Deus faz por você. Amém? Um beijo e até amanhã no nosso Café com Cristo.